Olá, graça e paz. Seja muito bem-vindo aqui mais uma vez. Obrigado por ter clicado nesse canal, nesse vídeo. Peço que você fique comigo até o final. Sou a pastora Ana Lúcia Petri, do Instituto Único Caminho, e estou aqui para trazer mais um ensinamento da Palavra de Deus, porque esse instituto é uma escola de discípulos, uma plataforma de ensino ao corpo de Cristo. E estamos aqui para te ensinar acerca da Palavra de Deus, que vai te nortear, te alimentar, trazer a esperança e trazer tudo aquilo que você precisa na sua vida da parte de Deus para seguir abençoado, para seguir cumprindo com o seu propósito, em nome de Jesus. A palavra de hoje está no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 5. Nós vemos que Jesus, após a sua morte e ressurreição, e agora já assentado com o Pai, ele vai aparecer para o apóstolo João na ilha de Patmos, e ele vai trazer algumas promessas que são dirigidas a um tipo de pessoa, ao que vencer. E dentre essas promessas está essa aqui, Apocalipse 3, versículo 5. Ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Amados, é interessante a gente saber que as nossas obras, né, as obras tanto dos justos quanto dos injustos, tá tudo registrado no céu. Nada pega Deus de surpresa. Deus, ele sabe de todas as coisas. Cada um de nós tem um registro diante do Senhor, um registro detalhado da nossa vida, né? Tudo está lá nas anotações celestiais. Todos os homens de todos os tempos que já existiram, que ainda virão a existir, cada homem justo ou injusto, toda pessoa que vive nesse mundo, tudo que sofre, tudo que se move, tudo que passa nesse mundo, tudo que faz, tudo que diz ou o que deixa de fazer, está detalhadamente registrado. Salmo 56, versículo 8 diz assim: Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Não estão nelas inscritas todas no teu livro? Em Apocalipse 20, versículo 12. Vi também os mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. E então abriram-se os livros. E ainda um outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os seus mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os seus mortos que nele estavam. Foram julgados um por um segundo as suas obras. E então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, que é a segunda morte. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Queridos, então nós vemos aqui que toda a nossa história, ela está escrita no livro de Deus nos céus. Mas existe também um outro livro, que é o livro da vida, e que será aberto também, né? Então, que livro que é esse? É o livro que registra os nomes de todas as pessoas que um dia entregaram a sua vida para Jesus, que um dia receberam Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Porque Jesus é o único nome nos céus e na terra e nas águas debaixo da terra, pelo qual importa que eu e você pudéssemos ser salvos. A única moeda que pode comprar a minha e a tua salvação, queridos, é o precioso sangue de Jesus. Mas esses nomes podem ser riscados, esses nomes podem ser apagados. Ainda que existam teorias, queridos, que falam acerca de que uma vez salvo, sempre salvo, a Bíblia fala, Jesus ele deixa bem claro, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E nós lemos aqui em Apocalipse 3, versículo 5, que a promessa de não ter o seu nome riscado ou apagado do livro da vida do Cordeiro é ao que vencer. Então essa promessa é ao que vencer. E afinal de contas, o que eu e você precisamos fazer para vencer? Perseverarmos até o fim na presença de Deus. Como, queridos?
ouvindo a sua palavra, obedecendo a sua palavra, né? Ouvir e obedecer a palavra de Deus, porque é essa palavra que preserva a nossa vida. Nós vemos em Josué 1, versículo 8, em Salmos 40, versículo 7, João 5, versículo 47, palavras de exortação, para que nós venhamos permanecer na palavra de Deus. Então, eu preciso conhecer a palavra de Deus, conhecer a Deus, conhecer o autor da vida, ouvir as palavras de Jesus, porque só Ele pode escrever o meu nome no livro da vida e só Ele pode apagar o meu nome no livro da vida. Amados, eu quero trazer uma breve explicação a respeito disso para você. Você sabe que o Antigo Testamento são sombras daquilo que haveria de ser revelado. Nós já temos a revelação no Novo Testamento, amém, queridos? Mas toda palavra, Novo e Antigo Testamento, são a palavra de Deus. E no Antigo Testamento, Deus ele instituiu que o povo guardasse o sábado, né? Porque 6 dias Deus criou todas as coisas e ao 7º dia ele descansou. Então o povo de Deus trabalhava 6 dias e no 7º dia eles descansavam, era o Shabá. Mas além do sábado, existia o ano sabático. Então 6 anos eles cultivavam a terra e no 7º ano a terra descansava do plantio. E além disso, após 7 vezes 7 anos, tinha o ano do jubileu. O que era o ano do jubileu? Era o 50º ano, era o ano da liberdade, era o ano em que todos os moradores da terra recebiam de volta as suas possessões, né? A sua terra. A terra voltava ao seu respectivo dono. Era assim, se eu tinha uma dívida com alguém, a minha dívida era calculada até o ano do jubileu. A quantidade de posses, a quantidade de terra, a quantidade de bens necessários para quitar a minha dívida, até o ano do jubileu. Porque no ano do jubileu, queridos, era o ano do perdão e tudo aquilo voltava a ser meu, voltava a ser da minha descendência, voltava a ser da minha família. Mas tinha algo na lei. Se houvesse um parente que desejasse, ele poderia ser o resgatador, ele poderia ser o remidor desse endividado, dessa pessoa. Então, o que ele fazia? Ele comprava aquela terra, comprava aquele bem do credor e devolvia, então, ao endividado, ao seu verdadeiro dono. E nós vemos 2 exemplos disso na Bíblia. Um primeiro exemplo, Ruth, né, que teve por resgatador a Boaz. E nós vemos um segundo exemplo em Jeremias 32, quando Deus ordenou que Jeremias comprasse um campo. Amém, queridos? Então era feito um documento onde era descrita todas as informações acerca daquela terra. O nome do dono, o nome do credor, o nome do resgatador, o preço pela qual havia sido comprado. E esse livro era então selado por fora, né? Ele era selado e por fora era descrito em um resumo daquele documento. Por isso aquele documento, aquele livro, ele era selado, né? E ele era escrito por dentro e por fora. E só havia uma pessoa que poderia abrir aquele livro, que poderia desatar aquele selo, e era o resgatador. Agora eu quero que você leia comigo, glorificando o nome do Senhor, o livro de Apocalipse, capítulo 5, que vai dizer assim: E eu vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E eu vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro e nem de o ler e nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E eu olhei
E eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como que havendo sido morto, tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 seres viventes, os 4 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Eu penso que eu não preciso explicar isso para você, queridos. João estava tendo uma visão do trono de Deus. O Senhor estava sentado no trono e ele tinha o livro da vida em suas mãos. O livro da vida do Cordeiro, escrito por dentro e por fora e selado. E o leão da tribo de Judá, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Ele é o meu resgatador, o teu resgatador. Ele é aquele que nos salvou, com o seu sangue ele nos comprou de volta. Ele quer escrever o nosso nome no livro da vida para nunca mais apagar. Ele quer nos vestir de vestes brancas. Ele quer confessar o nosso nome diante do Pai e diante dos seus anjos. E Ele quer fazer de nós mais que vencedores. Se você ainda não recebeu Jesus, querido, na sua vida como teu único e suficiente Salvador, faz isso hoje, faz isso agora. Em nome de Jesus, fala: Senhor Jesus, eu te recebo na minha vida como meu Senhor e como meu Salvador. Eu te peço perdão por ter andado longe de ti até hoje, mas hoje eu entrego a minha vida na tua presença e peço que me ajude a viver a vida que o Senhor tem para mim. Escreve meu nome no livro da vida e eu te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Amém, querido? Faz isso hoje. Em nome de Jesus, e eu quero glorificar o nome do Senhor pela salvação. Em Lucas, no capítulo 10, a palavra vai dizer que no versículo 20, os discípulos saíram e até os espíritos malignos se submetiam a eles por causa do nome de Jesus. E Jesus vai dizer assim: não se alegrem porque os espíritos se vos submetem, alegrem-se porque o vosso nome está escrito nos céus. E é por isso que eu te adoro hoje, Senhor. Eu te adoro porque o nosso nome está escrito nos céus, o nosso nome está escrito no livro da vida, o meu nome, o nome do meu irmão que me ouve, o nome daquele que me ouve, que agora está recebendo Jesus como Senhor e Salvador. Esse nome está escrito no livro da vida. E eu te louvo, Senhor, porque esse é o teu desejo. O Senhor é o nosso resgatador. O Senhor é aquele que nos comprou de volta. É aquele que quitou a nossa dívida. É aquele que nos trouxe de volta e que nos entrega para o Senhor. Somos propriedade exclusiva do Senhor. Eu quero te agradecer e te louvar por essa grande salvação. Quero te agradecer e te louvar porque o nosso nome está escrito no livro da vida, nos céus. E quero te pedir que nos ajude a vivermos de tal forma que nós possamos vencer. E então o nosso nome jamais será arriscado, jamais será apagado desse livro. Eu te peço isso, já te louvo e te agradeço, para a honra e glória do teu nome. Amém e graças a Deus. Amém, querido? Se essa palavra foi relevante para você, se ela poderá ser relevante para alguém que você conhece, eu peço que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Se ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, clica no sininho para receber todas as notificações. Em nome de Jesus, eu te agradeço pelo seu apoio, eu te agradeço pelas suas palavras, eu te agradeço pelo seu testemunho, te agradeço porque você sempre está aqui comigo. E convide outras pessoas a fazerem parte dessa família e serem alcançadas e abençoadas pela palavra do Senhor. Eu vou me despedindo por aqui, dizendo para você que assim que Ele permitir, sempre que Ele permitir,
eu volto aqui, trazendo mais uma palavra de Deus para a minha e para a sua vida. Um beijo no seu coração e tchau!